Saravá a todos, eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz e Caminho. E como nós vimos falado no vídeo anterior a este, quem não viu, faça o favor de acessar, que é sobre se qualquer pessoa pode abrir um terreiro. Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da raiz, que é a continuação, dá para se dizer, do vídeo anterior. Mas antes que eu entre nesse tema, eu vou convidar especialmente aquele que está chegando nesse momento, meu irmão, minha irmã de fé, um bandista, que você faça a sua inscrição no nosso canal. Também ali acione o sininho para que quando tiver novos vídeos você seja notificado. E é de suma importância o seu like no final do vídeo, para que esse canal aqui possa cada vez mais distribuir conhecimento, porque esse teor de conhecimento ele é disponibilizado gratuitamente, e quanto mais houver os likes, mais esse conhecimento é compartilhado em outros canais. Então nós vamos ver que isso é de suma importância, e se você também tem no seu Facebook, vai lá, compartilhe e faça o conhecimento se multiplicar. Bem, no vídeo anterior que eu havia falado sobre se qualquer pessoa poderia ser sacerdote de Umbanda, e eu coloquei determinadas circunstâncias que isso envolve. Hoje nós vamos falar justamente aquilo que produz um terreiro e os trabalhos do terreiro, que é a raiz. A raiz, ela surge como? De que maneira? Ela surge com a entidade chefe do terreiro. Então nós vamos ver que essa raiz, o próprio nome diz, raiz é algo que vai enraizando, então passa um tempo. Então vai passando o tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Então nós vamos ver como a Umbanda já tem mais de 100 anos, então temos raízes aí que tem 100 anos aí. Por exemplo, a raiz do Caboclo Sete Encruzilhadas de Zélio Fernandino de Moraes é uma raiz, que é uma raiz mais voltada, que foi oriundo de uma mescla de espiritismo com catolicismo, ou seja, tem imagens católicas no PG ou no Congá, né? E tem o fundo espírita, né? A leitura do Evangelho, e é uma raiz que também se fundamenta que praticamente todos os terreiros dessa raiz não trabalham com o Exu, que é a quimbanda, que é a paralela passiva. Então nós vamos ver que já é uma raiz. Tem outra raiz, por exemplo, né, do Rubens Saraceni, que era uma raiz também muito forte, a raiz de Pai Guiné de Mata e Silva. Então nós vamos ver que a do Caboclo Mirim também, na década de 60, 70 também, que existe até hoje. Então tem várias raízes, cada uma com as suas características. Por exemplo, do Mata e Silva se popularizou como uma raiz esotérica. O Templo Luz e Caminho, que não pertence à raiz de Guiné, que é aquela que foi proposta por Mata e Silva através de Pai Guiné, sua entidade que trouxe essa raiz, a nossa raiz ela é também iniciática, mas é da raiz de Araré. É uma raiz com a sua origem, a sua gênese, veja bem, na parte indígena. Então nós vamos ver que é na parte dos caboclos. E a diferenciação, eu não posso falar muito da raiz de Pai Guiné, pois não a pertence, então não conheço ela profundamente, mas dá para se ver que foi trazida por Pai Guiné, que é um preto velho. Então nós vamos ver que são raízes de cunhos diferentes, esotéricas e iniciáticas, mais diferentes. Uma mais com viés na parte dos caboclos, né, dos índios, ou seja, os caboclos representam os índios, então dessa parte, e a outra raiz iniciática que pertence a Pai Guiné dos pretos velhos. E nenhuma é melhor que a outra, simplesmente, assim como outras que existem, como eu falei aqui nesse sentido. Então quem traz é a entidade que vem trazendo, e ela traz o quê? Ela traz um fundamento, não é simplesmente, surgiu uma nova raiz.
Não, aqueles que são atraídos pelaquela raiz, todos eles que são atraídos, eles dizem, tem um fundamento aqui, sentem que tem um fundamento, sentem que tem justamente algo que os conduz naquela raiz. Então, é um modo de se expressar o que da Aruanda, através da Umbanda, por intermédio de uma raiz que é levada através de uma entidade que faz isso. E nós vamos ver que essa raiz, para ela também se perpetuar no tempo, ela tem que se revitalizar. Revitalizar, eu sempre digo que não é negar aquilo que já foi. Muitas vezes as pessoas querem inovar e daí esquecem de tudo, né? Transformam tudo, ou seja, se perde daí a raiz, não tem sentido, não tem lógica, não tem coerência. Então nós temos que ter esse cuidado. Então o que acontece? O que é a revitalização da raiz? É uma continuidade daquilo que já existe. E se é uma continuidade daquilo que já existe, não é a negação daquilo que já existe. Então nós temos que ter justamente esse cuidado, né, na revitalização. E muitas vezes poderá surgir muitas vezes aí raízes aí que muitas vezes é proveniente até do próprio médium e que não é de uma entidade, mas nós temos notado que essas raízes não têm profundidade, a sua raiz não consegue ficar. Então, logo é esquecida, logo, ou muitas vezes é uma raiz fundamentada simplesmente num livro, né? Veja bem, a raiz, por exemplo, do Pai Guiné o Pai Guiné tem vários livros, Bate Cima também tem vários livros, mas a raiz deles não é fundamentada naquilo que está escrito nos livros, a raiz deles está fundamentada na vivência que aquela entidade trouxe. Assim como a raiz aqui de Araré está fundamentada nos conhecimentos que a entidade trouxe. Então isso é muito mais profundo do que aquilo que se lê, aquilo que se divulga, aquilo é a parte exterior de algo interior. Não poderia ser diferente, porque a Umbanda é vivência. Se você se sente atraído por alguma raiz, você tem que participar, você tem que ir lá, você tem que mostrar o seu interesse, você tem que perceber que aquilo é evolução no seu caminho e aquilo que faz sentido na sua vida. Então, justamente é isso. Então, as raízes, todas elas se perpetuam, desde que sejam raízes. É falar, óbvio, isso? Parece que sim, mas tem que ser falado, principalmente no tempo de hoje, de muita internet, de muitas coisas que muitas vezes não tem sentido nenhum, que até descaracteriza o que é Umbanda. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu sempre digo assim, mas Pai Gilberto, o que é Umbanda? Bom, a Umbanda tem alguns pilares e não se pode relativizar aqui. Nós estamos agora, por exemplo, nessa maturidade da sociedade que tudo se relativa. Isso pode, aquilo mas pode, mas é porque é minha opinião e tal. Gente, raiz não é opinião. Não se pode relativizar. Então, o que eu digo? Faz sacrifício de animal, não está dentro das raízes que são da Umbanda. Então, não é Umbanda. Respeito quem tem um terreiro e que faz isso, que faz aquilo, mas não é Umbanda. Você tem que achar outro nome para isso. Não é Umbanda. Se faz sacrifício de animal, se cobra por trabalho, ou por qualquer coisa, a cobrança também não é Umbanda. Não pertence à raiz máter da Umbanda, que é a Aruanda, que através dos terreiros. Então, vejam bem, não adianta relativizar isso, porque isso, porque aquilo. Gente, ou a gente é, ou a gente não é. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E eu não estou sendo radical, não, eu só estou sendo objetivo e sincero com o que é a Umbanda. É justamente isso. Então nós vamos ver que esse assunto ele é profundo, porque a raiz é profunda. Então não é modismo. Raiz não é modismo. Agora eu tenho uma nova raiz. Agora tem isso. Agora tem mais aquilo. Vejam bem, se vem da Umbanda, porque é uma entidade que traz. Então tem que ter fundamento. Quando se perde no fundamento, será que foi alguma entidade que trouxe? Essa é a pergunta. Deixo para vocês refletirem. Até o nosso próximo vídeo. Luz do caminho, paz do coração, saravá.